Bom dia para você que está nos assistindo aí da sua casa. Bom dia para quem está aqui no templo. Queria convidar você a ficar de pé aí no seu lugar já. Para você que está aí no fundo, pode vir aqui para frente já. Para nós é uma honra e motivo de muita felicidade estar aqui mais uma vez. Graças a Deus, muitos de nós podemos estar aqui no nosso templo e tem sido uma bênção. Eu queria que você abrisse comigo rapidamente ou somente escutasse a palavra que está lá em Salmos, capítulo 95. Diz o seguinte: venham, vamos cantar ao Senhor, vamos aclamar a rocha da nossa salvação. Vamos chegar diante dele com ações de graças e cantar a ele salmos de louvor. Sabe, eu queria convidar você a render todo o seu coração agora a Deus. Eu não sei como foi a sua semana, muitas vezes ela foi corrida, às vezes você não teve o tempo com Deus que você gostaria de ter tido, às vezes você não parou no seu lugar secreto, às vezes você não procurou mais dele na palavra, mas eu quero dizer que hoje é a oportunidade de você se entregar a Deus. Nós vamos aqui adorar o Senhor, nós vamos cantar louvores a Ele. Eu quero convidar você de todo o seu coração para que você também possa fazer isso. A palavra de Deus diz que Ele se agrada de nós quando nós nos entregamos, quando nós nos rendemos. Então eu queria convidar você, feche seus olhos agora nesse momento. Pai amado, em nome de Jesus nós estamos aqui para te adorar, Pai. Não há motivo algum sem ser esse para nós estarmos aqui. Nós queremos render tudo que nós temos ao Senhor, Pai. Todo o nosso coração, sabe que cada palavra, Deus, cada louvor, Pai, que sai da nossa boca, Pai, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Que o Teu reino, Deus, venha encher esse lugar, Pai. Sabe, que seja mais uma porção, Deus, não seja só mais um domingo ou só mais um culto, mas sim uma nova porção da Tua palavra, uma nova porção do Teu Espírito Santo para nós, Pai. Deus, que o nosso coração venha queimar, Deus, de dentro para fora, Pai, hoje, em nome de Jesus. Que o Senhor possa fazer, Deus, com que nós venhamos andar mais perto do Senhor, na medida que nós te amamos, Deus, e caminhamos junto contigo, Deus. Abre a nossa boca, Deus, eu quero dizer que os nossos lábios sempre vão estar aqui para te louvar, Pai. Sabe, porque o que nós temos é isso, Pai, o que nós somos é isso, rendidos ao Senhor, Deus. Por isso toca o nosso coração hoje, Deus, no nome de Jesus. Como o som de muitas águas eu anseio escutar. Eis-me aqui, eu sou teu pra sempre. Porque não há outro lugar que eu queira estar. No teu olhar eu fiz minha morada. Pra onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Se eu me esconder no mais profundo vale, ou se eu subir a mais alta montanha, ainda assim ali o teu amor me alcança.
pelo Teu amor, muito obrigada porque hoje nós podemos estar dentro do Teu coração. Senhor, porque é nesse lugar onde nós nos encontramos, onde nós recebemos vida, é diante da Tua presença. Deus, muito obrigada, Pai, muito obrigada pelo Teu amor, em nome de Jesus. Deus, você pode se assentar aí no seu lugar. Meus irmãos e irmãs, palavra do Senhor no livro de Êxodo, capítulo 35, versículo 5. A Bíblia diz assim: tomem daquilo que vocês têm uma oferta para o Senhor. Quando nós lemos Êxodo 35, a Bíblia mostra nesse capítulo a respeito da construção do templo. A pessoa responsável por isso, no momento aqui então, é Moisés. E Moisés desafia a sua nação, o seu povo, a construir algo para o Senhor de todo o coração. E quando você lê o restante do versículo 5, Moisés diz assim: tragam ouro, tragam prata, tragam pedras preciosas. E em outras palavras, o que Moisés está dizendo é: nós estamos construindo algo para o Senhor. Nós estamos construindo algo que vai não apenas nos servir, mas vai servir o povo de Deus. Nós entendemos que Deus não habita hoje em templos feitos por mãos de homens, é isso que a Bíblia diz, mas Ele habita sim no coração das pessoas. E é por esse motivo que nós continuamos nos reunindo como igreja, porque a igreja é um projeto do Senhor, ela nasceu no coração de Deus, ela serve o povo de Deus e além disso ela alcança os perdidos. Como igreja, no Novo Testamento, em uma nova aliança, a nossa missão é muito maior. O propósito de Deus para nós é muito maior do que nós acreditamos. E todas as vezes que nós oferecemos o nosso melhor na casa do Senhor, nós fazemos isso não apenas para sustentar uma edificação nossa pessoal. Nós almejamos algo maior. Nós olhamos para as possibilidades de alcançar outras pessoas, outras famílias. Nós olhamos para as possibilidades de alavancar a missão do Senhor, porque esse é o nosso objetivo na terra, tornar o nome de Jesus conhecido. Mas, acima de tudo, nós fazemos isso por honra, por fidelidade, porque é para isso que nós existimos como igreja, para ter o nosso Deus sempre como o primeiro, o único e a pessoa mais importante em nosso coração. Mesmo que para isso seja desnecessário destronar qualquer coisa, situação ou pessoa que tente se colocar no altar do nosso coração como um Deus. Quando lemos a Bíblia, nós descobrimos que de todas as coisas que possam tentar roubar o lugar do coração de Deus, ou o lugar no nosso coração, que é apenas do Senhor, a Bíblia nos ensina, com quase 3.000 versículos, que existe uma única coisa que tem esse poder, que é o dinheiro, o amor a Ele, o desejo exagerado por aquilo que tenta nos controlar. A Bíblia ensina, em Mateus 6 e em tantos outros textos, que o dinheiro existe para nos servir, e quando nós tornamos-nos os seus servos, então a nossa vida perde a razão, o sentido. Mas é tão bom falar dessas coisas na igreja, porque na igreja nós encontramos homens e mulheres que estão aqui porque desejam servir a Deus com fidelidade, porque desejam amá-lo, porque desejam honrá-lo. Então, quando nós desejamos algo de todo o coração, se torna muito mais fácil o entendimento, a compreensão e, é claro, a prática que muda, que me abençoa, que me torna completo e me faz mais do que abençoado. E é nesse espírito que eu quero convidar você nesse dia, nesse domingo, a tomar os seus dízimos, as suas ofertas, as suas primícias, os alimentos, aquilo que você tem hoje para oferecer ao Senhor de todo o coração. Feche os seus olhos, eu quero orar com você, quero abençoar a sua vida, a sua casa, você que assiste o culto aí de casa, eu quero te convidar também a fazer parte desse momento. Aí na tela vão aparecer as informações que você precisa. Senhor, nós te agradecemos mais esse domingo por tudo que o Senhor está fazendo em nossa vida. Obrigado pelo teu amor que nunca falha. Eu te agradeço, Deus, porque a cada manhã as suas misericórdias se renovam sobre nós. E a tua palavra diz que grande é a tua fidelidade sobre a nossa vida. Nós te agradecemos porque a tua bondade não tem fim. Ela tem nos alcançado. Em meio a um tempo tão incerto, o Senhor tem nos guardado. Há muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins. Há muito mais vida do que morte. Há muito mais possibilidades de transformação do que medo, do que sofrimento. O Senhor é maior e o Senhor se faz muito mais presente agora. Eu te agradeço, Deus, porque em meio ao caos nós podemos
saber que há um Deus que se preocupa conosco, que nos ama, que está de braços abertos, que se interessa por nossa vida. Nós te agradecemos nessa manhã, porque o Senhor continua sendo bom. Nós te honramos agora, Senhor, com as nossas ofertas. Nós dedicamos o nosso melhor ao Senhor. Senhor, nós te pedimos com humildade e devoção. Continua, Pai, suprindo, continua, Deus, fazendo milagres. Nós oramos, Deus, por novidade dos céus. Oramos, Senhor, por uma transformação pessoal e também coletiva, social. Muda o cenário que nós estamos vivendo. Nós clamamos por transformação nessa manhã, Pai. Em nome de Jesus, nós dedicamos tudo a Ti nessa hora, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Quero convidar você a ficar em pé mais uma vez. E enquanto nós cantamos mais um pouquinho, nós vamos ofertar ao Senhor também com alegria. Amém? Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Muito bem. Meu irmão, minha irmã, abram a Bíblia de vocês no texto de Efésios, capítulo 1. Eu quero ler com você o versículo 17. Efésios, capítulo 1. Apenas o versículo 17, para a nossa leitura dessa manhã. Eu até estava dizendo para o pessoal aqui, a gente tem gravado os cultos pela manhã, e esse mesmo culto que nós gravamos, nós transmitimos às 19 horas, para aqueles que não podem estar aqui presencialmente. Então a pessoa ouve o culto às 7 da noite, a gente dizendo bom dia, né? Nessa manhã, a gente vai tentar mudar isso aqui, né? Esses vícios estão presos na gente. Efésios 1, versículo 17, se você abriu aí, querido, meu irmão, minha irmã, leia comigo. Se você tiver sem Bíblia, preste bastante atenção. Nós vamos ler apenas um versículo. O texto diz assim: Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Eu vou ler mais uma vez. Peço ao Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, que conceda a vocês espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Vamos orar? Senhor, nós também pedimos ao Senhor nessa manhã a mesma oração que o apóstolo Paulo fez nesse texto. Nós oramos agora como igreja. Nós te pedimos hoje espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Nós precisamos te conhecer mais. Nós precisamos conhecer a vontade do Senhor para nós. Nós precisamos que o Senhor se revele profundamente em nossos lares, em nosso casamento, na educação dos nossos filhos, em relação ao nosso trabalho e ao nosso futuro. Nós precisamos, Jesus, que nesse domingo o Senhor derrame uma porção sobrenatural de revelação, de conhecimento. E acima de tudo, nós te pedimos, Deus, por uma manifestação da sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem de Deus,
Dá-nos esse Espírito, o mesmo Espírito que está em Jesus Cristo. Espírito Santo, nós te pedimos, derrame sobre nós aquilo que é promessa do céu, sobre a igreja do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Enquanto eu li esse texto, eu pensava que talvez essa seja uma das chaves que nós procuramos nos dias que nós estamos vivendo. Entra a semana e sai semana e nós falamos, em resumo, a respeito das mesmas coisas. É um tempo difícil, é um tempo de lutas, é um tempo que a maioria de nós, sem exceção, eu acredito que provavelmente todos nós, então, sem exceção, nós procuramos por soluções. Nós procuramos, por exemplo, como é que a gente pode, ganhando mesmo tanto, ou talvez menos, né, para alguns, continuar tendo o mesmo padrão de vida, ou de repente sustentando a nossa casa, os nossos filhos. Como é que nós continuamos sobrevivendo no meio a essa que nós vivemos, não apenas no município, mas no estado e na nação. E é importante lembrar para os irmãos e irmãs que como cidade nós estamos muito à frente de muitos outros lugares. A situação em nossa cidade, eu diria que é muito mais favorável do que em qualquer outro lugar. Basta você dar uma passeada por aí, né? Nós temos hoje, no mesmo dia de hoje, em muitas cidades no estado e em outros estados também que não podem cultuar presencialmente, por exemplo, né? Nós temos aí hoje, graças a Deus, uma diminuição dos casos de coronavírus em Marialva, na nossa região, né? Sabemos que a situação ainda é muito delicada. Vocês sabem disso, né? Nós não podemos perder isso de vista. Mas além disso, nós também sabemos que apesar de tudo, a vida seguiu, a nossa vida seguiu. E por mais que alguns ainda tentem permanecer totalmente isolados, esperando que tudo isso mude, nós falamos a respeito disso no domingo passado. Nós sabemos quando tudo começou, mas nós não temos a menor ideia de quando isso vai acabar. E é exatamente por isso que nós precisamos seguir em frente, debaixo das misericórdias do Senhor, debaixo da sua graça, debaixo da sua proteção, debaixo da sua mão. Agora, o grande problema é que nenhum de nós tem uma receita de como fazer isso de uma maneira tranquila, de uma maneira pacífica. Muitos de nós, eu acredito que talvez todos nós, sem exceção, tivemos momentos de medo, de pânico, de necessidade, de terror. A fé de muitos foi abalada nesse tempo e tantas outras lutas que nós enfrentamos e passamos, né? E é como se durante esses, eu já até perdi as contas, 1 ano ou 2 praticamente, né? A gente tentou de inúmeras formas obter sucesso, mas parece que a gente nadava e morria na praia, né? E talvez alguns ainda estejam se sentindo dessa forma. Então nós vamos para a palavra de Deus. Nós vamos procurar recurso, vamos procurar ensino, vamos procurar alguma alternativa naquilo que o Senhor nos ensina. E as perguntas que nós precisamos fazer então são as seguintes: como que nós vamos lidar com essa vida doida que está diante de nós? Como que nós vamos seguir em frente? Como que a gente vai viver sem medo? Como que nós vamos seguir em paz? Se a situação não é de paz, é de caos e é de guerra para alguns, como é que eu posso seguir a minha vida em frente? Passando tanta necessidade, com tanta incerteza, como é que eu posso viver a minha vida diante de uma realidade tão incerta? E no texto que nós lemos, numa primeira leitura talvez o texto não faça muito sentido para alguns, mas eu acredito que aqui estão algumas das respostas que nós temos procurado. Aqui estão alguns conselhos da palavra do Senhor que vão nos ajudar e muito nos dias que nós estamos vivendo. Você leu comigo a introdução do livro de Efésios e também uma oração que o apóstolo Paulo faz ao Senhor. Ele ora em favor da igreja, ele está orando em favor da igreja de Éfeso e ele também ora em favor do povo de Deus. E eu acredito de todo o meu coração que essa oração também é em nosso favor. Essa oração também é por mim, é por você, é pela geração que nós vivemos. Essa oração é por nós. E é um pedido, dentre outros, há um pedido específico que Paulo faz ao Senhor. Paulo diz: Senhor, dá-nos espírito de sabedoria. Dá-nos espírito de sabedoria. Eu tenho plena convicção de que se nós recebermos isso de Deus nessa manhã,
nós vamos continuar, de repente, vivendo a mesma vida, os mesmos desafios, com muito mais êxito, com muito mais graça. Nós vamos ter uma habilidade sobrenatural para lidar com aquilo que talvez naturalmente a gente não esteja se saindo bem. Com as nossas emoções, com os nossos limites, com as privações que alguns estão enfrentando. De repente na sua casa as coisas ficaram mais difíceis, porque agora, além de passar mais tempo com marido e mulher, você tem a sogra, o vizinho, o cachorro, o papagaio, o periquito, né? E outras maravilhas. Como que a gente lida com isso? Como que a gente segue em frente com tanta novidade? E nem sempre novidades boas. Então Paulo diz, eu peço a Deus espírito de sabedoria. Eu peço a Deus uma graça sobrenatural para aprender a viver, para saber viver, como dizia o poeta, né? É preciso saber viver, é verdade. Agora, eu preciso aprender a viver não como o mundo vive, porque o mundo vive um caos. E a canção não é útil nessa hora. A canção é boa talvez para mexer com as suas emoções, mas ela não lhe ensina a viver, pelo menos não da maneira de Deus. E quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós temos então um manual de vida que vai me ajudar a errar menos, que vai me ajudar a enfrentar os meus dias, não porque eles são um peso para mim, eu vou aprender a ter um outro olhar, uma nova perspectiva, uma opinião transformada, porque agora eu tenho esperança, agora eu tenho fé, agora eu tenho alegria em meio ao caos, porque eu encontrei a vida, eu encontrei Jesus, eu encontrei tudo que eu preciso. Agora, como isso é possível? Paulo diz, através da sabedoria que Deus dá, o espírito de sabedoria que Ele derrama sobre a sua igreja. A primeira pergunta que eu quero que você pense comigo é, por que sabedoria? Por que Paulo ora pedindo sabedoria? Paulo poderia orar pedindo que a perseguição sobre a igreja acabasse, era o que estava acontecendo no seu tempo. Paulo poderia orar para que a pobreza no meio dos crentes diminuísse, porque a maioria eram pessoas simples. Paulo poderia orar pedindo por provisão, ele poderia orar pedindo por novas conversões. Mas Paulo ora e diz, Senhor, nos dê sabedoria para seguir em frente. Nos dê um espírito de sabedoria. E eu entendo que a primeira coisa, o primeiro motivo pelo qual Paulo ora pedindo sabedoria, é porque a sabedoria resolve. Diga para quem está do seu lado aí, se tem alguém da sua família, diga assim, a sabedoria de Deus resolve a nossa vida. Se você recebe sabedoria do alto, você tem a ferramenta que precisa. A sabedoria de Deus resolve, é por meio dela que nós administramos muito bem a nossa vida. Com sabedoria de Deus, tudo se torna possível. Agora, sem a sabedoria que vem do alto, a vida é um peso. A vida é um problema, a vida é um rio de amarguras. Olha o que o autor de Eclesiastes diz no capítulo 10, versículo 10. Eclesiastes 10, 10 diz assim, se o machado estiver enferrujado e ninguém o afia, é preciso redobrar a força. Preste atenção no que o autor desse texto está dizendo. Se você tem um machado, precisa cortar lenha, mas o seu machado está cego, está sem fio, está embotado, o seu machado não foi preparado, ele não está pronto, você vai ter que trabalhar dobrado. E o texto termina assim, mas a sabedoria resolve, com bom êxito. Qual é a sabedoria do texto? A dica que o texto dá é, prepara o machado antes, afia o machado, deixa a sua ferramenta pronta. É uma dica tão simples, mas é um princípio bíblico de sabedoria. A Bíblia está nos dizendo, em outras palavras, que a sabedoria, aquela que vem do alto, que vem de Deus, com ela nós podemos fazer muito mais, em menos tempo. Se eu recebo o espírito de sabedoria, eu posso produzir mais nesse tempo, com menos esforço. Eu posso fazer mais, me desgastando menos. Eu posso trabalhar melhor, porque se eu tenho a sabedoria de Deus, eu farei muito melhor. Eu também sei, e eu ouvi isso de um amigo pastor, que era personal trainer, ele dizia assim, ele falava assim, não tem muito segredo. Se você fizer a dieta, se você fizer o exercício, você vai perder peso. Então, quando a gente estava saindo, ele disse assim, a não ser que vocês sofram de ansiedade. A única coisa que vai atrapalhar a sua dieta é a ansiedade. Eu achei que ele estava brincando, depois ele me explicou melhor a respeito disso. E é verdade,
Porque se eu aprendo a viver da maneira de Deus, aquilo que é impedimento, aquilo que é empecilho para a minha vida cai por terra. A ansiedade, o medo, aquela preocupação excessiva pelo amanhã. E às vezes a gente ouve as pessoas preocupadas com coisas que, com todo respeito, assistem no YouTube. Gente achando que o Facebook é real. Eu vi um vídeo falando que a pandemia vai matar todo mundo, vai dizimar a cidade. Nós vamos morrer, a igreja vai fechar, as criancinhas. Meus irmãos, nós não somos tolos, nós sabemos que há muita maldade no mundo, que há muita coisa errada acontecendo, mas nós também sabemos que a Bíblia havia nos advertido que essas coisas aconteceriam. Agora, sabe qual é o problema? O problema é que nós nos enchemos demais de más notícias. E nós nos esquecemos que há muito mais coisa boa acontecendo do que coisas ruins. Nós olhamos para um mecanismo viciado em maldade. E nós deixamos de olhar para o livro da vida, para a palavra de Deus, para aquilo que é um exagero de bondade e de amor por nossa vida. Nós nos alimentamos da comida errada. E então nós dizemos, a vida é difícil, a vida é amarga, a vida é dura. Mas do que você tem se alimentado? A sabedoria resolve com bom êxito. Você tem procurado conhecer a Deus? Você tem procurado conhecer a palavra de Deus? O primeiro conselho que a Bíblia dá é porque a sabedoria resolve. Por isso a sabedoria de Deus. Em segundo lugar, eu preciso da sabedoria porque sem sabedoria é impossível. Sem sabedoria, eu vou tentar caminhar na minha própria sabedoria, no meu conhecimento. Eu vou tentar viver a partir do meu ponto de vista, do meio que eu fui criado, do meu conhecimento pessoal. E, infelizmente, por melhor que isso seja, não vai me dar a vida que Deus sonhou, a vida que Deus planejou para mim. É importante pensar sobre isso. Quando lemos Provérbios, Provérbios foi escrito pelo homem mais sábio de toda a terra depois de Cristo. O nome desse homem era Salomão. E o homem mais inteligente, o homem mais sábio, o homem que pediu sabedoria a Deus e a recebeu. Esse mesmo homem escreveu assim em Provérbios 3, versículo 7. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Olha o que o homem mais sábio está dizendo. Não seja sábio aos seus próprios olhos. Tema ao Senhor e afasta-te do mal. Você quer ouvir o conselho de alguém inteligente? E hoje isso é um problema, né? Por que eu digo que isso é um problema? Porque basta você entrar aí no YouTube e perceber que hoje tem especialista para tudo. Né? Tem gente que não tem um pardal para dar água, mas ele quer ensinar o outro a ficar rico. Tem um cara que nunca casou querendo dar curso de casamento. Né? Tem gente querendo falar de coisas que nunca viveu. De repente ele leu num livro, ouviu alguém falar, ele conheceu uma teoria e acha aquilo lindo e perfeito. Tem gente ensinando teorias que nunca funcionaram. Deus não é assim. Deus está nos levando a viver um conhecimento que funciona. A Bíblia já provou. Nós temos milhares de histórias de homens e mulheres que foram abençoados porque andaram debaixo de fidelidade e honra ao Senhor. Salomão é uma das pessoas que provaram isso para nós. Ele diz 3 coisas importantes. Não acredite em si mesmo, aprenda a confiar em Deus. Ele diz, temam ao Senhor, a sabedoria é maior do que a nossa. A sabedoria que vem do alto é melhor. E por último ele diz, afastem-se do mal. O que ele está dizendo é, tentem permanecer o mais perto possível do Senhor. Porque tudo que nós precisamos está nele, ele é a fonte da nossa vida. Em terceiro lugar, a Bíblia fala do porquê da sabedoria. E a Bíblia também diz que a sabedoria é melhor do que joias. Provérbios 8, versículo 11 diz assim, porque a sabedoria é melhor do que as joias, e tudo o que se possa desejar não se compara com ela. Quando você lê a história de Salomão, a Bíblia diz que esse homem reinou por 40 anos sobre Israel. E o reinado de Salomão foi conhecido como reinado de paz e prosperidade. As 2 evidências, as 2 marcas do reinado de Salomão são essas, prosperidade e paz. O rei mais rico. A Bíblia conta que reis de outros lugares do mundo vinham conhecer a sabedoria de Salomão. E a sua sabedoria não era apenas teórica, não eram apenas pensamentos. Salomão não era apenas um filósofo. Salomão foi reconhecido como um grande administrador. Salomão
ele recebeu uma grande herança de Davi, o seu pai, é óbvio, mas ele soube administrar isso muito bem. E durante todo o seu reinado, a sua riqueza foi majestosa. Provavelmente, dos 3 templos do que o Antigo Testamento cita, o de Salomão foi o mais glorioso de todos. Foi o mais bem construído, o mais bem preparado, num sentido natural, é claro, num sentido humano. Então esse mesmo homem diz assim: mas a sabedoria de Deus ainda é muito melhor do que as joias. Salomão está dizendo: não existe dinheiro, não existe recurso humano, não existe nada na vida que valha mais do que conhecer a Deus. Por que Salomão está dizendo isso? Pense nas coisas mais preciosas de hoje: dinheiro, fama, prazer. Quais são as coisas que o mundo mais valoriza? Salomão teve tudo isso em abundância e muito mais. Salomão teve 700 mulheres. Salomão teve riquezas praticamente sem fim. Salomão foi reconhecido mundialmente. Salomão viveu a vida que muitos gostariam de ter. Agora, quando ele ainda está crente, ele dá esse conselho, Porque o fim da sua vida é um fim muito mau, muito ruim. Mas enquanto as coisas ainda vão bem, quando elas caminham diante de Deus, Salomão escreve Provérbios 8:11 para dizer que é mais importante ter sabedoria do que joias. E essa palavra é tão verdadeira, porque no fim da vida, quando ele abre mão da sabedoria, tudo dá errado. O seu bom nome não resolve a sua vida. Os seus recursos não garantem a sua vida. Os prazeres que ele havia experimentado também não o ajudaram. Por abrir mão da sabedoria, tudo deu errado. Sabe o que acontece no fim da vida de Salomão? Não só a sua vida dá errado, mas de toda a sua nação. O reino é dividido em Salomão, com uma pessoa que havia garantido ou havia trazido estabilidade e paz. No fim do reinado, mais tranquilo, tudo dá errado. Imagine a melhor fase da sua vida e de repente tudo dá errado. A pergunta é: por quê? Porque o homem mais sábio abre mão da única coisa importante que ele tinha: a sabedoria de Deus, a sabedoria que vem do alto. Entenda uma coisa: você ter recursos em suas mãos, mas não saber usá-los ou administrá-los da maneira de Deus, é inútil. Você ter coisas, de repente relacionamentos, pessoas, oportunidades que você não sabe usá-las para a glória de Deus, essas coisas deixam de ser bênção e viram um problema. Elas podem virar até mesmo pedra de tropeço. É desperdício, é perda de tempo. A maior riqueza que eu e você podemos adquirir nessa vida é o conhecimento de Deus. Entenda bem, nós precisamos adquirir muitas coisas. A Bíblia diz que precisamos construir uma vida digna, uma vida abençoada, uma vida para os nossos filhos. Nós precisamos deixar algo para eles. Mas a coisa mais importante é conhecer a Deus e torná-lo conhecido. Nós precisamos da sabedoria de Deus, porque com ela nós vamos aproveitar melhor o tempo. Quando o apóstolo Paulo escreve para a igreja em Éfeso, você leu comigo o capítulo 1, versículo 17. Nós iniciamos a palavra lendo esse texto. Agora, olha o que ele diz no capítulo 5 desse mesmo livro, versículos 15, 16 e 17. Paulo está caminhando para o final da carta e ele diz assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Olha o que ele está dizendo: procurem conhecer a vontade de Deus para a vida de vocês. Procurem a sabedoria que vem do alto, porque com ela vocês vão poder aproveitar melhor o tempo. Vocês vão poder fazer mais em menos tempo. Os dias são maus, Paulo está dizendo. Mas se nós tivermos sabedoria do Senhor, nós vamos viver exatamente como ele diz, não como tolos, mas como sábios, como homens e mulheres que procuram não apenas conhecer a vontade de Deus, mas vão viver a vontade expressa do Senhor para a nossa vida. Nós precisamos da sabedoria de Deus, porque é somente através dela que nós vamos aprender a ouvir e guardar os conselhos que vão nos ajudar a viver.
O autor de Provérbios, no capítulo 12, versículo 15, diz assim: o caminho do insensato parece reto aos seus olhos. O louco, o insensato, ele acha que o que ele faz está certo. Por mais errado que esteja, ele acredita que está certo. Ele acredita que o caminho errado dele vai ajudá-lo, mas o texto termina assim: mas o sábio ouve conselhos. A sabedoria, querido, ela impede a arrogância de reinar. Ela impede o seu orgulho de traí-lo. O sábio ouve conselhos. O sábio ouve a Deus. E o sábio ouve os profetas do Senhor. 2 Crônicas 20:20 fala a respeito disso. Ouvi ao Senhor e vocês viverão bem. Ouçam os seus profetas e vocês prosperarão. Há um conselho do Senhor nesse texto de 2 Crônicas 20:20. Ouçam a Deus e ouçam os seus profetas. O autor de Provérbios diz: o sábio aprende a ouvir. O sábio dá ouvidos a Deus. O sábio dá ouvidos aos conselhos que vêm de Deus. E quando você termina o livro de Provérbios é um livro de sabedoria. O último capítulo fala a respeito da mulher que Deus deseja que cada mulher seja, uma mulher virtuosa. E há um ponto nesse texto falando a respeito da sabedoria, especificamente para as mulheres. O autor do texto diz que uma mulher virtuosa, ela fala com sabedoria. Ela tem a instrução da bondade e a sabedoria e a bondade estão em sua língua. Agora, eu quero lembrar a você, minha irmã, e os meus irmãos também, que o autor de Tiago diz que se algum de nós precisa de sabedoria, nós precisamos pedi-la a Deus. A sabedoria é derramada por Deus sobre a nossa vida. Ela vem do alto, a sabedoria vem do Senhor. Talvez você esteja pensando: como é que eu posso receber isso? Como que eu posso receber essa sabedoria que vai me ajudar a viver melhor? Tiago 1, de 5 a 8 diz que se alguém precisa de sabedoria, o segredo é: peça a Deus. Diga para quem está com você aí, é só pedir. É só pedir, a Bíblia diz, peça. Jesus disse em Mateus 7,7, peçam e vocês receberão, busquem e vocês encontrarão, batam e a porta será aberta. Então Tiago diz, peçam sabedoria a Deus e vocês receberão sabedoria. Mas preste atenção no que mais Tiago diz. Ele diz assim: o Senhor dá sabedoria a todos, com generosidade. Preste atenção nesse detalhe. Querido, isso aqui não é igual numa grande família, na hora de dividir a mistura ou o chocolate, que a gente tem que pôr a régua nos copos, né? Já viu? Põe um copo do lado do outro, né? Quem aqui teve irmão que fazia isso? Hora de confessar aí, né? Senta lá o irmão, a irmã, tudo atigrada, né? Vamos passar a tubaína. Aí tem aquele que é mais sistemático, né? Ele põe a régua assim para ver se não está sendo prejudicado. Se tem 2 ml a menos no copo dele, né? Chocolate, graças a Deus que agora vem os tabletinhos, né? Mas dependendo de quem quebra, consegue quebrar mais ou menos, né? Tem gente que consegue ver tudo isso. A gente tem que fazer tudo regradinho, né? Tudo regulado, tem um limite para tudo. Deus não está pondo limites nisso. Preste atenção. Deus está dizendo: se você pedir, eu darei sabedoria. Então Tiago diz assim: Deus dá a todos liberalmente. Há uma versão que usa exatamente essa expressão. Deus dá a sabedoria com liberalidade. O nosso Deus é generoso. Deus não usa régua, querido, para abençoar você. Deus não precisa colocar você do lado de ninguém para comparar, para ver se está mais ou menos abençoado. Até porque Deus sabe muito bem que a medida da nossa capacidade é individual. E Deus não nos mede por nossa capacidade. Graças a Deus. Deus nos mede pelo seu amor. E como o seu amor é infinito, a sua bondade e a sua generosidade sobre a nossa vida também é. Leia o texto comigo. Tiago 1,5 diz assim: se você precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá com generosidade e sem reprovações, e ela lhe será dada. A sabedoria será concedida a você.
Você precisa de sabedoria? Peça a Deus. Versículo 6 dá um outro conselho, uma outra dica. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Versículo 7. Que uma pessoa dessas não pense que alcançará do Senhor alguma coisa. Versículo 8. Sendo indecisa e inconstante em todos os seus caminhos. Essa semana minha sogra estava em casa conversando com a Ede e ela respondia assim: sim, não, veja bem. E eu dizia assim: como assim, sim ou não? Era só uma expressão. Mas eu fiquei pegando no pé dela, dizendo assim: só preciso decidir, é sim ou é não? Ela falou: sim, não. Eu falei: mas sim ou não? Eu sei, é uma expressão. Mas veja bem, às vezes não é uma expressão nossa diante do Senhor. Nós fazemos orações que talvez não esperamos a resposta. Nós desejamos que Deus faça algumas coisas que nós não acreditamos. E é exatamente isso que o Tiago diz. Você quer sabedoria? Tem que pedir. Mas precisa pedir com fé. E pedir com fé, querido, é nada mais, nada menos do que pedir esperando receber. É pedir na convicção de que Ele já deu. Você já tem: Senhor, eu preciso de sabedoria para administrar a minha casa. Me dê sabedoria, amém. Vá embora e faça as coisas da melhor forma possível. Você precisa de sabedoria amanhã, segunda-feira, no seu trabalho, então vá para o seu trabalho debaixo da bênção e do favor do Senhor e faça o seu melhor. Porque Ele já está derramando sabedoria sobre você. É uma promessa da sua palavra. Ele disse que todos aqueles que pedem, recebem. E recebem com abundância. Recebem com liberalidade. Recebem com generosidade. Você crê que a Bíblia é a palavra de Deus? Amém? Você toma posse dessa palavra? Diga isso para Ele. Diga: Senhor, eu creio. Peça a Deus, mas peça com fé. O que é que você tem procurado do Senhor nesses dias? O que você tem buscado no Senhor? Nessa manhã, de repente, nessa semana, nesse mês, o que é que você está procurando em Deus nesse tempo? Você precisa de sabedoria para lidar com quais circunstâncias? De repente, você tem procurado alívio no Senhor? Talvez seja provisão, seja por salvação. Peça sabedoria a Ele. Peça a Deus que derrame hoje sobre a sua vida esse Espírito. O Espírito que te faz alguém abençoado. Alguém que trabalha com êxito. Alguém que tem sucesso naquilo que faz. Porque essa é uma promessa de Deus para nós. Se você crê nisso, feche os seus olhos. Eu quero orar com você nessa manhã. Pai amado, eu quero te agradecer por esse tempo na tua casa. Eu quero te agradecer, Senhor, pela vida dos meus irmãos e irmãs. Eu te agradeço por cada homem, por cada mulher que o Senhor reuniu nesse dia para ouvir a tua palavra, para adorá-lo, para cultuá-lo. Eu quero agradecer pelo teu cuidado com a nossa vida até aqui. Eu te agradeço porque nós não apenas estamos vivos, como também temos vivido bem, apesar das circunstâncias. Nós temos recebido misericórdia e graça. Nós temos, Deus, ouvido a palavra de salvação. Nós temos oportunidades de conhecê-lo profundamente, de adorá-lo com todo o nosso coração. E eu quero agradecê-lo nessa manhã, porque o Senhor continua sendo bom. As suas misericórdias não têm fim. E é por isso que nessa manhã nós te pedimos: Senhor, derrame teu espírito de sabedoria sobre a tua igreja. Nós oramos por sabedoria nos lares, nas famílias, sobre a vida de cada homem e mulher, para administrar bem os seus lares, suas famílias. Oramos, Jesus, pelo casamento dos nossos irmãos e irmãs. Oramos pelos nossos filhos e filhas. Nós oramos por nossa cidade. Oramos pela saúde, oramos pela economia. Oramos, Senhor, por uma retomada sobrenatural. Oramos pelo fim da pandemia, pelo fim do coronavírus, não apenas em nossa cidade, mas oramos, Deus, por uma transformação no cenário mundial. Oramos, Senhor, por uma revelação sobrenatural do teu amor, da tua bondade e da tua graça ao nosso redor. Mas em especial nós oramos, Deus, para que o povo de Deus, a tua igreja, se levante nesses dias, Pai, cheia de sabedoria, cheia de graça. Nós oramos por revelação do conhecimento do Senhor. Nós oramos, Deus, para que em dias como os dias que estamos vivendo, o teu amor seja derramado em nosso coração.
Teu amor seja revelado em nossas mentes. Senhor, eu oro para que cada homem e mulher conheçam o Senhor profundamente nesse tempo. E que esse conhecimento nos liberte, que esse conhecimento nos faça ir além, que esse conhecimento do Senhor nos ajude a viver de uma maneira santa, pura, pacífica, próspera. Que o conhecimento do Senhor, que a sabedoria que vem do alto, nos ajude a viver uma vida abençoada, uma vida cheia de graça todos os dias. Quero abençoar a tua igreja nessa manhã. Nós oramos por nossos irmãos e irmãs que têm passado lutas, aqueles que têm enfrentado enfermidades, aqueles que estão passando por lutas em suas famílias. Nós oramos nessa manhã para que o Espírito de sabedoria os alcance, para que eles saibam lidar, Senhor, com as suas lutas de uma maneira sábia, de uma maneira inteligente e perspicaz, que haja eficácia, que haja, Senhor, habilidade sobrenatural derramada nos lares nesses dias, para que a graça do Senhor seja transbordante sobre o teu povo. Que o teu povo, Deus, possa passar por suas lutas, como diz a canção, dando glória a Deus, mas que sejam felizes, sejam realizados no Senhor, sejam completos em Ti. E eu te agradeço, Deus, porque a Tua sabedoria resolve. Tua palavra diz que a sabedoria que vem do alto, ela resolve a nossa vida. A Tua sabedoria é suficiente, porque ela é fruto da graça de Deus. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor é tudo que precisamos. Muito obrigado porque o Senhor é a fonte de todas as coisas e o Senhor é uma fonte inesgotável de bênçãos. Essa fonte está disponível para nós. Todo aquele que se achega ao Senhor recebe no trono da graça, recebe misericórdia. Eu te agradeço, Pai, porque o Senhor mesmo é quem nos convida nesse dia para receber mais do Senhor. Senhor, eu quero abençoar a semana dos meus irmãos e irmãs. Eu oro para que tenham uma semana abençoada, um tempo de alegria, de realizações. Cobre cada homem e mulher com teu sangue, cobre cada família com o sangue de Jesus. Livra-nos de toda a peste, de todo o mal. Traz provisão, traz cuidado, mas acima de tudo, traz a sabedoria, o conhecimento do Senhor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.